Olá pessoal, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Anderson da Z3D Print e estou aqui para trazer para vocês um tutorial sobre Prusa Slicer e hoje eu vou falar sobre controle dinâmico de velocidade nos overhangs. Esse tutorial ele vai ser útil principalmente para quem utiliza impressões orgânicas, para quem trabalha com impressões de action figures. Por quê? Porque você vai ter um controle de velocidade justamente nas saliências da peça, nos overhangs. Então eu peço aí para quem gostar do vídeo que não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para receber as notificações sempre em primeira mão. Então vamos lá, vamos dar início ao tutorial, abrindo aí o Prusa Slicer. Eu vou utilizar a versão mais atual na data que eu estou gravando esse vídeo, que é a 2.6.1, tá? Então vamos abrir lá o Prusa Slicer. Com o Prusa Slicer aberto, vamos configurar as pré-definições de impressão. Primeiro vamos escolher a impressora, que já deve estar configurada aí no seu Prusa Slicer. Se você ainda não fez a configuração, eu vou deixar um link aí do tutorial, né, um card para você ver esse tutorial de como fazer a configuração aí da sua impressora. Eu vou utilizar a Creality Ender 3 S1 Pro. O filamento eu vou utilizar um filamento Generic PLA. Altura de camada 0.12 para imprimir uma peça aí com uma excelente qualidade. Lembrando que essas pré-definições aqui, elas são todas padrão de quando você faz a instalação da Creality Ender 3 S1 pela primeira vez. Agora, vou inserir aqui a peça do exemplo. Eu vou escolher aqui o Calidragon, que é uma peça muito conhecida para quem mexe aí com impressão 3D. Vamos deixar ela configurada aqui na visualização. Vamos fazer o primeiro fatiamento. Esse fatiamento é mais para observarmos aqui as configurações iniciais de velocidade, né? Já que esse tutorial ele vai trabalhar justamente com velocidades dinâmicas. Vamos aqui em tipos de recurso. Vamos selecionar velocidade. E aqui, inicialmente, vamos perceber que a velocidade ela não está homogênea, né, para todos os recursos, né, para os perímetros internos, externos, preenchimento. Então vamos configurar aqui essa velocidade, vindo aqui em configuração de impressão, velocidade. Aqui em velocidade para movimentos de impressão, vamos setar em todos os recursos a velocidade que você encontrou aí para a melhor qualidade de impressão. Eu vou deixar também um card aí para você estar fazendo essa configuração de velocidade. No meu caso aqui, uma velocidade de qualidade para essa impressora, 35 milímetros por segundo para todos os recursos, tá? 35. Menos aqui para o deslocamento, né? Velocidade de deslocamento e também para a velocidade da primeira camada, que eu sempre gosto de deixar uma velocidade mais baixa, que facilita a adesão da sua impressão na bandeja, né? Na mesa de impressão. Agora vamos voltar lá na bandeja. Vamos fazer um novo fatiamento. Ainda não temos uma velocidade homogênea em todos os recursos, né? Vamos reparar que ainda existem variações de velocidade. Onde que eu faço essa configuração? Eu já mostrei nos tutoriais anteriores, mas eu deixei aqui de propósito para mostrar novamente, principalmente para quem vem no tutorial pela primeira vez. Vamos aqui em configuração do filamento. Vamos em resfriamento. E vamos desmarcar essa opção
ativar o resfriamento automático. Sempre tenha o controle das suas configurações. Nunca deixem as configurações automáticas habilitadas. Vamos agora voltar lá na bandeja de impressão e vamos fatiar. Agora sim, vamos perceber que temos uma velocidade homogênea para todos os recursos, tanto para perímetros internos quanto para perímetros externos, preenchimento, a não ser lá na primeira camada, né, que optamos por deixar uma velocidade mais baixa, como eu falei, né, para facilitar a adesão do objeto na mesa de impressão. Agora vou ensinar para vocês a mágica, né, desse recurso de velocidade dinâmica nos overhangs, que são justamente essas áreas aqui em angulação que ficam em direção à mesa de impressão. E aqui percebemos que o objeto ele tem vários overhangs, né, várias áreas de overhang. Então vamos lá em configuração de impressão. Vamos aqui habilitar Dynamic Overhang Speed. Vamos clicar aqui, Enable Dynamics Overhang Speed. O que são essas configurações? Essas configurações de velocidade, né, Speed para 0% de Overlap Bridge. O que é isso? Isso aqui vai ser a configuração de velocidade para áreas que ficam acima. Por exemplo, quando você vai imprimir um perímetro e ele fica acima de 0% do perímetro abaixo, com certeza vamos ter aí uma ponte ou vamos ter uma impressão em cima de um suporte. Quer dizer que ele está 0% acima do perímetro de baixo. Então podemos configurar essa velocidade através desse menu aqui, onde temos 15 milímetros por segundo. Aqui, velocidade para 25% de overlap. Quer dizer que você vai imprimir o seu perímetro em cima de outro perímetro em uma área de 25% do perímetro abaixo, que é justamente as áreas de overhang. E aqui, velocidades para impressões em 50% de overlap. Quer dizer que você vai imprimir o perímetro acima em cima de 50% do perímetro que está embaixo. E aqui também velocidade para 75% de overlap. Quer dizer que você vai imprimir o seu perímetro em cima de uma área de 75% do perímetro abaixo. Então você tem aqui o controle de todas, da velocidade em todas essas áreas. E a velocidade que eu encontrei ideal, que eu consegui ter uma impressão, que eu consegui obter, né, uma impressão com uma excelente qualidade, foi 10% de overlap. 10% de velocidade para 0% de overlap. Em 25% 15%, para 50% 15% também, e para 75% 25%. Praticamente a mesma pré-definição que já encontramos como pré-definição aqui do perfil dessa que foi instalado, né, da Ender 3 S1 Pro. Agora vamos voltar lá na bandeja de impressão e vamos ver a mágica acontecendo. Vamos fatiar. Agora sim, podemos ver uma diminuição de velocidade justamente nas áreas de overhang, o que vai deixar essas áreas com uma melhor qualidade. Então, como você pode ver, né, para quem utiliza impressões orgânicas,
quem trabalha com impressões de action figures em impressoras de FDM pode utilizar essa técnica, que você vai ter uma melhora aí na qualidade dos detalhes da sua peça. Então esse foi um tutorial rápido que eu queria trazer para vocês, um tutorial de uma configuração que dificilmente você encontra na internet, tá? Eu sempre procuro trazer coisas que que é difícil de encontrar, tentando trazer sempre novidades. Então era isso. Não se esqueça, né? Principalmente quem gostou do vídeo, de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para receber sempre as notificações em primeira mão. Então era isso, pessoal, e até a próxima aula.